Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai orar comigo o capítulo 18, do verso 1 ao verso 12 do livro de Provérbios. Amém? Nós vamos ler o texto e refletir sobre cada provérbio, como a gente tem feito, para que a gente entenda melhor e aprenda mais o que esses provérbios querem nos dizer. Amém? Então, assim diz a palavra no verso 1 do capítulo 18. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Irmãos, eu fazendo o estudo, eu verifiquei que alguns teólogos traduzem esse provérbio de uma forma e outros de outra. Mas o que eu entendi aqui nesse versículo, nesse provérbio, é que independente da versão que ela foi traduzida, quem se isola está se afastando de Deus, acha que pode viver a sua própria fé sozinha. E não é isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos um dos outros. Então, quem se isola é a pessoa que quer se afastar da comunidade, acha que pode servir ao Senhor sozinha. E não é assim que funciona, né? Então, o que eu entendo é que quem se isola não compreende que precisamos estar em unidade, precisamos estar juntos. O corpo de Cristo precisa estar junto. Amém? No verso 2 diz assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Infelizmente, muitas pessoas são difíceis, são lentas em aprender, mas apressadas em falar. O tolo não se interessa em aprender, mas sempre quer dar opinião. Infelizmente, a gente vem muito isso. Já o sábio é aquele que admite que tem muito que aprender e sente prazer diariamente em adquirir conhecimento. No verso 3 diz assim: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. Esse versículo fala sobre a perversidade que acompanha o pecado. A perversidade é um fruto da impiedade. A impiedade, ela tem a ver com a nossa relação com Deus. Enquanto a perversidade está ligada à forma que nos relacionamos com os outros. A perversidade nesse versículo é acompanhada de 3 outros termos que indicam vergonha. Amém? Do verso 4 ao verso 8, nos fala sobre as palavras. Diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Aqui nesses versículos, Salomão apresenta um comentário sobre as palavras. Elas podem ser águas profundas que escondem tanto quanto revelam, ou uma fonte que alimenta um rio
do qual todos podem beber. Já o fascínio da fofoca mostra as palavras no seu nível mais sutilmente destrutivo, como saborear despreocupada do que uma iguaria. Elas são suavemente absorvidas pela mente. Então a gente precisa ter cuidado com as palavras que saem através da nossa fala, através da nossa boca, porque elas podem ser águas profundas para o mal, como ela pode ser uma fonte que alimenta um rio para todos, e todos podem beber dessa fonte. Amém, irmãos? Cuidado com o que sai da tua boca. Verso 9 diz assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. É possível tirar duas verdades desse versículo, desse provérbio. A primeira é que uma pessoa relaxada no que faz não alcança sucesso em seu trabalho. O trabalhador preguiçoso jamais será perito no que faz. Já o negligente é um indivíduo ingrato, pois enterra seus talentos e arranja desculpas infundadas para não se esmerar no que faz. Forte, né? Esse provérbio nos fala sobre trabalhar com excelência. Verso 10 e verso 11 diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Existem muitos refúgios que podem nos proteger na hora da tempestade. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é um abrigo invulnerável, porém isso é um completo engano. O lugar mais seguro que alguém pode estar é em Deus. Somente os justos podem desfrutar dessa segurança. Precisamos entender que não é a nossa condição financeira que vai nos garantir, que vai nos proteger da hora da tempestade, porque às vezes na maioria das vezes o dinheiro não resolve tudo. Então a gente tem que colocar em nossos corações e entender que o lugar mais seguro onde a gente vai encontrar refúgio, onde a gente vai encontrar amparo, é estar na presença de Deus, é em Deus. É em Deus. O lugar é mais seguro, o lugar mais seguro que alguém pode estar é em Deus. Quando a gente tem uma vida íntima com o Senhor, nada é mais gratificante que isso. Você ter o seu momento, ter a sua vida pautada nas coisas do Senhor, fincada na cruz, porque quando você olha para o alto, você lembra do que o Senhor fez por mim e por você. E aí, todas as dificuldades, os problemas se tornam pequenos, porque a gente vê o que o Senhor passou. Amém, irmãos? É assim que eu vejo a cruz. Quando eu lembro que os meus problemas não são nada perto do que o Senhor fez por mim, o meu ânimo, ele é revigorado, porque não existe amor maior do que o amor de Deus por nós. Quem é que daria o seu próprio filho para morrer por mim e por você? A gente precisa entender que só quem está em Deus desfruta dessa segurança. No verso 12, fala sobre a humildade, que é o caminho da honra. Diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido,
e diante da honra vai a humildade. Esse versículo, esse provérbio nos ensina muito sobre soberba, né? A soberba é a sala de espera da queda. Mas a humildade, irmãos, é o portão de entrada da honra. A pessoa humilde, ela é respeitada. Deus exalta aqueles que se humilham, aqueles que não têm a soberba, a arrogância. Precisamos entender que ser humilde de coração, ter um coração humilde, é valioso para o Senhor. Deus, Ele exalta aqueles que têm humildade em seu coração. Amém? Então é isso. Hoje nós lemos até o versículo 12, o provérbio 12, do capítulo 18, e amanhã a gente termina o capítulo 18. Vamos orar agradecendo por esse estudo, agradecendo por essa meditação, por essa reflexão que tem nos ajudado, tem me ajudado muito, irmãos. Eu espero que tenha ajudado a vocês também. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã e duram para sempre. Glórias a ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, dono de absolutamente tudo, meu Deus. Que seja feita a tua vontade em minha vida. Obrigada, meu Deus, pelos ensinamentos que temos disponível na tua palavra. Obrigada, Senhor, por desfrutarmos de tanta sabedoria que vem do Senhor. Continua conosco, Senhor, continua conosco, ministrando em nossos corações, que a gente guarde esses provérbios em nossa mente, mas que a gente, acima de tudo, guarde em nossos corações e que coloque-os todos em prática, dia após dia. Obrigada, meu Deus, por tanto amor. Obrigada por nos amar tanto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.